Vamos lá então, pessoal, voltando, vamos para a parte 2 da nossa aula, a segunda parte da aula. Nós falávamos do artigo 337, letra E. Lembra? Vamos colocá-lo aí para você lembrar, que ele diz justamente admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Tá bom? Então, vou me colocar aqui juntinho com você para a gente ir conversando. Eu quero deixar o tipo penal para você ir olhando e ouvindo aquilo que eu tenho a falar sobre ele. Nós falamos do sujeito ativo, e eu falei da problemática, não é? Que em razão da formatação, da nova formatação do tipo penal, pela Lei 14.133, alguns autores passaram a sustentar que o crime seria comum, tá? Ao passo que eu, particularmente, não estou sozinho, obviamente, nessa empreitada, eu e alguns outros autores também, que comentam a lei, nós achamos que é crime próprio, eu acho que é crime próprio. A meu ver, o crime continua a ser próprio, tá? Porque ele somente pode ter como sujeito ativo a autoridade administrativa, os agentes públicos, tá? Aqueles que têm atribuição para admitir, para possibilitar ou para dar causa a uma contratação direta, ou seja, autorizar a abertura da licitação, dispensá-la ou até afirmar a sua inexigibilidade, tá bom? Justamente porque o tipo penal assim o diz. Isso é a contratação direta e legal, né? Eventualmente, dispensar a licitação. Tá? E com relação ao prefeito municipal, falei para vocês já várias decisões do STJ entendendo que não é porque ele é prefeito que ele vai pegar uma pena maior, e sim porque isso já faz parte, na qualidade de agente público, ele vai já ser uma elementar do tipo penal. Sujeito passivo, quem que é? Bom, em todos esses crimes, pessoal, o sujeito passivo é o Estado, tá bom? Então, nos próximos eu vou até repetir isso com uma certa brevidade, é o Estado, tá? É o Estado, numa forma mais específica, a administração pública. O Estado, administração, tá bom? E se, eventualmente, nós tivermos algum titular de um bem jurídico lesado, nós poderíamos ter um sujeito passivo secundário, tá bom? Então, o titular de um bem jurídico particularmente ali protegido poderia ser um sujeito passivo secundário. Mas vamos deixar sempre sujeito ativo aqui, né? Eu falo que é crime próprio, sujeito passivo a administração, né? O Estado, no particular aspecto aí da administração, tá bom? O que é o objeto material aí sobre o qual recai a conduta? É a contratação direta, né? A dispensa ou inexigibilidade de licitação propriamente dita. Por quê? Porque estão protegidos aí os interesses da administração pública, o seu regular funcionamento, a chamada probidade administrativa. Tá bom, pessoal? Bom, a conduta, espia aí, veja no artigo, por isso que eu deixei o artigo na tela. A conduta vem expressa pelos verbos admitir, possibilitar, seja, tornar possível, proporcionar, ou dar causa, ensejar, né, causar. A quê? A uma contratação direta e legal. Claro que tem que ser um crime doloso aí, né? O sujeito, o elemento subjetivo é o dolo. Tá? A modalidade culposa não é punida aí, o crime tem que ser doloso, tá bom? E a consumação se dá com a administração. Na verdade, a administração admitindo a contratação direta e legal, tá? Ou qualquer ato que possibilite a sua ocorrência. Pode ser ainda, muitos falam aí, em qualquer ação ou omissão que dê causa a essa prática de uma contratação direta e legal. Bom, de todo modo, pessoal, não há necessidade de que ocorra um efetivo prejuízo à administração, tá bom? Nós falamos, então, que é um crime formal. Por quê? Porque não há necessidade aí de um resultado naturalístico, tá bom? Nós falamos que, nesse caso, não há necessidade de um resultado naturalístico. E admite-se a tentativa, tá bom? Então, é um crime bem interessante, é um crime bacana, é um crime que ele já existia, como eu falei, mas ele veio aí com uma roupagem, inclusive com relação à pena, um pouquinho diferente, tá bom? Vamos para mais um? Então, vamos lá. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação
do objeto da licitação. Fraudar o quê? O caráter competitivo do processo licitatório. Bom, esse crime chama-se frustração do caráter competitivo da licitação. Pessoal, o caráter competitivo da licitação é o coração da licitação. Né? É o caráter competitivo, é justamente para buscar a melhor contratação para a administração. Né? A melhor proposta leva, via de regra, tá? Claro que nós temos várias modalidades aí de licitações, mas via de regra a melhor proposta leva. Então, o caráter competitivo da licitação é o coração da licitação. Portanto, esse crime é muito importante, aliás, é um dos que mais ocorre na prática, né? Que é essa frustração do caráter competitivo da licitação. Então, ele diz aí, frustrar ou fraudar, né? Com o intuito, e veja que aí tem que ter um intuito, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, fraudar ou frustrar o quê? O caráter competitivo do processo licitatório. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Tá? Então, a pena é de 4 a 8 anos, bem considerável, tá bom? O sujeito ativo aqui, aí sim pode ser qualquer pessoa, tanto o agente público ou autoridade administrativa, quanto um particular, tá bom? Que apresente aí o interesse no processo licitatório. Sujeito passivo, vítima, o Estado, administração, tá? A conduta recai sobre o quê? O chamado objeto material, o processo de licitação, o processo licitatório, porque justamente ele frauda ou frustra o caráter competitivo do processo licitatório. Tá bom? Por quê? Porque aqui também o interesse jurídico protegido, né? A gente fala objetividade jurídica, é a proteção dos interesses da administração. Tá bom? E esse meio, pessoal, pelo qual se pode fraudar ou frustrar, né? Porque às vezes o pessoal pergunta para nós, mas de que forma, professor, pode se frustrar ou fraudar? Qualquer meio apto a chegar aí a essa fraude ao caráter competitivo do processo licitatório, essa frustração. Então, qualquer meio, nós falamos aí, é um crime de forma livre, tá bom? Qualquer meio de execução. Tá claro? Tem que ser doloso, claro, não é culposo. Se houve um erro ali, etc. Aí não, aí vai responder na esfera administrativa. Aqui nós temos esses crimes sempre dolosos, então este crime é doloso, tá? E a consumação ocorre com a efetiva realização do procedimento fraudulento, tá? Independentemente da obtenção do fim pretendido, ou seja, a vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Então, aqui nós não precisamos ter prejuízo ao erário, tá? Por quê? Porque você vai ver aqui no próprio crime, você está vendo, eu estou aqui com você. Ele diz, fraudar ou frustrar com o intuito de obter. Então, não há necessidade que haja efetiva obtenção de vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Tá bom? Então, não há nem sequer necessidade de prejuízo ao erário. Tá claro, pessoal? Então, nós falamos que é um crime formal. Tá certo? É um crime formal. Perfeito? Admite-se a tentativa, desde que haja possibilidade de se fracionar aí o chamado iter criminis, né? Quando a gente fala admite-se a tentativa em tese, por quê? Porque o iter criminis, né, o caminho do crime, nós podemos fracionar. Então, essa frustração, essa fraude pode ser fracionada em vários atos, como nós falamos, é um crime de forma livre. Bastante interessante, tá bom? Vamos partir para o próximo crime, pessoal. Deixa eu pôr ele na tela para vocês. É o patrocínio de contratação indevida, tá? Vamos ler aí juntos? Patrocinar, é o 337, letra G. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Então, vejam que interessante. Esta figura já existia, tá? Este patrocínio de contratação indevida, pessoal, já existia. Estava lá no artigo 91 da 8666. Então, eles pegaram o artigo 91, lá da 8666, e transportaram agora para o novo crime, aqui constante do 337,
letra G, tá bom? Sujeito ativo, o agente público. Aqui é crime próprio, tá? Aqui é crime próprio. Aqui é o agente público, tá certo? Por quê? Porque ele diz aí, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado, é como se fosse uma advocacia administrativa, interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de uma licitação ou à celebração de um contrato cuja invalidação, melhor dizendo, vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Então, aqui é o agente público, responsável pela licitação. Tá bom? Então, trata-se de um crime próprio. O sujeito passivo, a vítima, é o Estado, a administração. Tá? E o que são esses interesses privados? Não é? São interesses de terceiros perante a administração pública. Então, como eu falei, aqui é um tipo de uma advocacia administrativa. Tá? O sujeito aqui, o agente público, ele vai patrocinar um interesse privado perante a administração relativo a esse interesse privado, relativo aí à licitação. Tá bom? Por isso o verbo é patrocinar, que significa advogar, apadrinhar, defender. Tá bom? É um tipo de advocacia administrativa no processo licitatório. Aqui também é um crime doloso, tá, pessoal? E nós temos só que tomar cuidado com duas coisinhas que você está vendo aí na tela, que são as condições objetivas de punibilidade. Por quê? Porque para a efetiva punição do agente, nós temos aí a lei estabelecendo duas condições. Primeira, a instauração de uma licitação ou a celebração de um contrato. Aí precisa ter. E segundo, a decretação da invalidação do ato pelo Poder Judiciário. Tá? É o que ele coloca aí. Né? Então, ele coloca patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração, aí vírgula, dando causa à instauração de uma licitação ou à celebração de um contrato. Então, precisa ter. É condição objetiva de punibilidade. Além disso, tem que haver a invalidação dessa licitação ou desse contrato decretada pelo Poder Judiciário. Tá certo? Então, aí nós temos estas duas condições que nós chamamos de condições objetivas de punibilidade. Perfeito, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Vamos seguir, então? Vamos para o 337, letra H. Este é digamos assim, é um artigo bem grande, tá? Então, nós vamos analisá-lo. Ele é um artigo extenso, tá bom? Mas não é difícil, não. Vocês podem ver que esses crimes aqui, quem entende bem de licitação, tira de letra esses crimes, né? Porque aqui nós temos muitas normas penais em branco, né? Cujo conteúdo tem que ser aí esclarecido ou complementado pelas regras da licitação. Então, quem entende bem licitação, tira de letra aqui. Você vai falar para mim, professor, eu não entendo muito, eu sei o que é, eu sei como é que é, né? Sei lá os rudimentos, não tem problema nenhum também, tá bom? Pega o artigo, vai estudando a lei de licitações, vai lá olhando, vai lendo. O ideal, eu aconselho sempre que sai uma nova lei, tá? Independente de nós sermos da área penal ou não, eu faço isso. Eu leio toda a lei. Toda a lei. Tá? Eu leio toda a lei, por quê? Porque eu quero ter uma visão global. Depois eu vou para a minha parte criminal. Porque aí eu vou complementando. Puxa, eu li sobre isso lá em cima, tal, então eu vi. Aí eu vou olhando aí na medida do possível. Eu aconselho vocês a fazerem a leitura completa da 14.133, tá bom? Eu já fiz a minha leitura, tá? Já fiz a análise dos artigos e tudo. Então, achei muito interessante, achei muito bacana. Tá claro? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar para a nossa tela. Então, ele diz aí, admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, você vê aí que são várias condutas. Tá? São várias condutas, não é? Admitir, possibilitar. Então, são várias condutas. Então, vamos fazer uma análise desse artigo. Inicialmente, o sujeito ativo é o agente público também. Então, aqui nós temos um crime próprio, tá? Então, aqui nós temos um crime próprio, tá certo? É o agente público.
público, é aquele agente responsável pela contratação, tá bom? Pela licitação, pelo contrato. Claro, por isso ele põe admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual em favor do contratado. Então, aqui é o contratante, é o que representa a administração. É um crime próprio. Tá? É o agente público aí responsável pela licitação. A vítima, o sujeito passivo, é o Estado. É o Estado, a administração. Tá bom? E o objeto material, aquele sobre o qual recai a conduta criminosa, é o contrato administrativo. Tá? E o pagamento também feito ao contratado. Sim, tá? Porque a conduta recai não só sobre o contrato administrativo, que pode ser prorrogado, aquela coisa toda, como também ao pagamento feito ao contratado. Então, vocês vejam que aí ele fala, né? Qualquer vantagem, modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos. Então, o contrato é o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa. E no finalzinho nós temos também outro objeto material, que é o pagamento, né? Pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Isso é muito importante dentro de um contexto de licitação e contrato administrativo. Tá bom, pessoal? Tem que ser um crime doloso, né? O crime é doloso, o elemento subjetivo aí é o dolo, não se admite a modalidade culposa, e a consumação, ela ocorre com a prática de qualquer das condutas elencadas aí no artigo que vocês estão vendo, dependentemente da ocorrência de efetivo prejuízo à administração pública, tá bom? Trata-se aí de um crime de mera conduta. Então, esse crime é grande, mas como eu falei, ele não é um crime difícil, ele é um crime tranquilo, ele é um crime fácil, tá bom? Vamos lá. 337 e perturbação de processo licitatório. Esse crime já existia, então, também na Lei 8666, ele foi trazido bonitinho para cá, tá? E diz o quê? Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então, impedir, perturbar ou fraudar. Essas são as condutas, né? Impedir é obstar, é tolher. Perturbar é atrapalhar, né? Desorganizar. E fraudar, enganar, lograr. São aí os sinônimos. Sujeito ativo, aqui é crime comum, qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa, porque se trata de um crime comum. Sujeito passivo é o Estado, mais especificamente a administração. Como vocês vejam, isso é uma regra em todos os artigos, tá? O objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa é o processo licitatório, não é? Porque ele justamente fala, né? Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do processo licitatório. Então, o objeto material é o processo licitatório sobre o qual recai a conduta criminosa. O elemento subjetivo, pessoal, o dolo, tá? O dolo, que não se admite a modalidade culposa. Então, tem que ser dolosamente praticada a nossa conduta aqui. Tá claro? E a consumação, aí sim, necessita do efetivo impedimento, da efetiva perturbação ou da fraude do processo licitatório. Então, a consumação ocorre com efetivo impedimento, com a efetiva perturbação ou com a fraude do processo licitatório. Admite-se a tentativa? Admite-se. É um crime que admite tentativa. Deixa eu só falar uma coisinha. A ação penal aqui é sempre pública, incondicionada, tá bom, pessoal? Isso é interessante. Vocês vão ver em todos os crimes aqui, a ação penal é pública incondicionada. Iniciativa do Ministério Público, tá bom? Ação penal pública incondicionada em todos esses crimes que nós estamos analisando. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo crime. Então, colocar na tela, letra J do artigo 337. 337 virou aí, né, o artigo mais completo do Código Penal, pelo menos um dos maiores aí do Código Penal. Vejam que aí eles colocaram todos os crimes, né? Eles colocaram todos os crimes em licitações e contratos administrativos vinculados ao 337, que é para não ter que renumerar os
os crimes, os artigos subsequentes. Então, eles puseram tudo no 337. E, F, G, H, I, J, M, N, O, tá bom? Tudo puseram no 337, por isso o 337 ficou gigante. Então, voltando aí, 337J, devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. É a chamada violação de sigilo em licitação, tá bom? Então, esse é um crime que já existia na legislação anterior também, e ele foi trazido para o Código Penal, ocupando o espaço aí do 337J, e ele fala devassar. Devassar é violar, tá? Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório. Como nós já falamos uma vez, esse sigilo, pessoal, do processo licitatório, isso é o âmago do processo licitatório, né? Quer dizer, é também a alma do processo licitatório, esse sigilo. Por quê? Porque se um dos licitantes sabe o quanto o outro vai ofertar, ou qual é a proposta do outro, nós acabamos com o processo licitatório, tá bom? Então, devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar ao terceiro o ensejo de devassá-lo é um crime, a pena de 2 anos a 3 anos e multa, tá? Chamado violação de sigilo em licitação. Vejam, sujeito ativo pode ser tanto o agente público que esteja participando do processo de licitação, quanto qualquer pessoa que tenha acesso a essa proposta sigilosa, tá bom? Então pode ser tanto o agente público quanto qualquer pessoa. Então nós falamos que é um crime comum, não um crime que é só do agente público, qualquer pessoa também. E o sujeito passivo é o Estado, a administração, tá bom? O objeto material, nós falamos aí, a conduta recai sobre o quê? Sobre a proposta apresentada no processo licitatório, proposta essa que deveria ser mantida em sigilo, tá? Então, aqui o que se protege são os interesses da administração pública no sentido do sigilo, obviamente, tá bom? O regular funcionamento, também a probidade administrativa, a honestidade que tem que ter aqui nesses crimes. Tá? E quando ele fala devassar, é penetrar, espionar, quebrar o sigilo, tá? Ou ele fala também proporcionar a terceiro a possibilidade, a oportunidade de devassar o sigilo da proposta apresentada no processo licitatório. Tá bom? Então, já falamos uma vez aqui, o sigilo das propostas é a essência do processo licitatório. Por quê? Porque, obviamente, garante a igualdade de tratamento àqueles que concorrem ao processo licitatório, ao que nós chamamos de certame, ao certame. Tá bom? É crime doloso, também é crime doloso, não se admite a modalidade culposa aqui, é crime doloso, que se consuma no momento em que o conteúdo da proposta é conhecido, não é, pelo sujeito ativo ou por terceiro, no momento da devassa, tá? Em que aí a proposta que era sigilosa venha a ser conhecida por aquele que devassou ou por aquele que aproveitando o ensejo, né, alguém proporcionou a ele a possibilidade de devassar, ele toma conhecimento, então, desta proposta sigilosa. Tá claro, pessoal? Então, é um crime bastante interessante também, é um crime que já, como eu repito, já existia, tá certo? E ele veio agora a integrar, então, o capítulo novo aí do Código Penal. Vamos seguir? Vamos pôr mais um aqui, deixa eu colocar para vocês, que é o afastamento de licitante. Esse também já existia, tá bom? Aí a letra K, 337, a letra K, ele diz afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, tá? E aí a pena de reclusão de 3 a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência, porque ele pode usar violência, veja lá que ele fala por meio de violência, ou de grave ameaça, ou de fraude, tá? Ou ainda oferecimento de qualquer vantagem de qualquer tipo. Então, a pena de reclusão de 3 a 5 anos, além da pena correspondente à violência, tá? E o parágrafo único acrescenta que incorre na mesma pena
quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. Então, quer dizer, como se fosse um exaurimento do crime. Quero que você preste atenção, vocês prestem atenção, no afastar ou tentar afastar, licitante por meio de violência, tá? Então, vamos lá, afastar ou tentar afastar, não é isso que está escrito? Afastar ou tentar afastar o licitante, afastar ou tentar afastar. Vocês sabem como é que chama isso em direito penal? Crimes de atentado ou de empreendimento. É um tipo de crime em que a modalidade consumada tem a mesma pena da modalidade tentada. Tem pouquíssimos crimes no Código Penal, tinha um no capítulo dos crimes contra a administração, que era a fuga, né? Que ele dizia lá evadir-se ou tentar evadir-se o preso. Agora veio mais um para o Código Penal. Então, quando nós falávamos em crimes de atentado ou empreendimento, os exemplos que eu dava era, se não me falha a memória, o 352 do Código Penal, que é a fuga, né? Que ele fala evadir-se ou tentar evadir-se o preso. E o segundo exemplo que eu dava era o da lei das licitações, da 8666, justamente esse dispositivo penal que agora veio a integrar o Código Penal. Então, nós ficamos com os dois exemplos agora aí no Código Penal. Então, ele diz lá, afastar, né? Vamos colocar de novo para você ver. Afastar ou tentar afastar. É a mesma pena. Então, se o sujeito afastar, reclusão de 3 a 5 anos e multa. E se ele tentar afastar o licitante? Reclusão de 3 a 5 anos ou multa. Então, esse crime não admite a modalidade tentada. Por quê? Porque a consumação, que é o afastar, tem a mesma pena da tentativa, que é o tentar afastar. Por isso, esse crime chama-se crime de atentado ou de empreendimento. É um tipo de crime, tá? Crime de atentado ou de empreendimento. Bem interessante isso daí, né, pessoal? Sujeito ativo, qualquer pessoa, tá? Não é um crime comum. Agora, no parágrafo único, aí tem um detalhezinho que você está vendo na tela. Somente pode ser sujeito ativo o licitante que se abstém ou desiste de participar da licitação. Então, isso no parágrafo único, tá bom? Então, no parágrafo único, o sujeito ativo somente pode ser o licitante que se abstém ou desiste de participar da licitação. O sujeito passivo, vítima, Estado, né, administração pública, e protege-se o que aí? Os interesses da administração, né? O seu regular funcionamento, a probidade administrativa. Por quê? Porque quando ele fala afastar, quer dizer repelir, apartar, né? Ou procurar afastar. Então, tentar repelir, tentar apartar esse cidadão aí, justamente recai essa conduta sobre o licitante. Então, você está vendo aí, né? A gente falou, o objeto material é o licitante. É o licitante que está sendo afastado. Imagina, então, amanhã você vai participar de uma licitação e alguém vem te afastar mediante violência, grave ameaça, fraude ou qualquer vantagem. Não é crime. E se você, em razão disso, se afastar, porque veja o parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem. Recebi o meu, não é? Foi embora. Em razão da vantagem, não em razão da violência. Se eu fui ameaçado, chego lá na licitação, o sujeito diz, olha, se você permanecer aqui, você morre. Eu vou embora. Evidentemente, aí eu não estou cometendo crime nenhum. Quem comete crime é quem está me afastando ou tentando me afastar mediante violência, grave ameaça ou fraude. Agora, no caso do oferecimento de vantagem, se eu aceito a vantagem e me afasto, veja o parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem recebida. Então, aí eu também, além de quem, né, me afastou ou tentou me afastar, eu também, em razão da vantagem recebida, me afastei, eu também estou em curso aqui como sujeito ativo, tá bom? E a consumação, pessoal, ocorre justamente com o afastamento ou com a tentativa de afastamento. E se for na figura do parágrafo único, com a abstenção ou com a desistência em licitar em razão da vantagem oferecida. Tá bom, pessoal? Então, tem um tipo, né, o parágrafo único aí tem um tipo próprio de consumação. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste. Então, o sujeito se abstém ou desiste em razão da vantagem. Então, consuma-se aí o parágrafo único. E no caput, quando há o efetivo afastamento ou a tentativa de afastamento, mas vejam que tem que empregar violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Tá bom? Então, repito, esse artigo já existia, passou a integrar agora o nosso Código Penal. Tá bom, pessoal? Vamos fazer um breve intervalo?
Vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltamos, então, para analisar os demais artigos. Até já!